No programa de hoje, vamos conversar com dois convidados, né? No primeiro, aqui nessa primeira entrevista que faremos com a turma do DIAP. Você sabe o que é o DIAP? Se não sabe, vai conhecer agora. Conosco está, inclusive, a primeira presidenta eleita do DIAP, professora Graça Costa, aqui conosco, e também o analista político do DIAP, o André Santos, né, que é também nosso colega cientista político. Com eles vamos falar sobre o que é a DIAP, quais são os serviços que eles prestam para a população, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Começando pelas damas, seja bem-vinda, professora Graça, ao nosso Espaço Cidadão e parabéns pela eleição. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você e saber que a rede é mundial, então nós podemos estar em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer país, né? E já agradecer o convite, é uma oportunidade importante para a gente está chegando aí na presidência do DIAP, demarcar também essa questão, é a primeira mulher que está assumindo a presidência, dentro de uma conjuntura que a gente sabe como é que funciona a sociedade, a discriminação que tem contra a mulher, enfim, e nas instituições também acaba reproduzindo um pouco aquilo que é a sociedade, a composição da sociedade. Então, eu estou orgulhosa de poder, nessa trajetória minha, no movimento sindical, chegar agora nesse momento e assumir a presidência de um instrumento tão importante para a classe trabalhadora, mas também para a sociedade brasileira. Nós vamos, né, no decorrer da conversa, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Perfeito. Seja bem-vindo também, André Santos, analista político do DIAP. Eu que agradeço o convite e, pela primeira vez aqui, ladeando em entrevista com a nossa presidenta eleita, a Graça, que nos traz aí um espírito novo para esses novos desafios que nós vamos enfrentar aí. Quando eu falo nós, toda a sociedade, o movimento sindical de trabalhadores, né? Então, nós temos aí pela frente uma série de desafios e que é importante agora ter esse ânimo, esse gás, esse sangue novo, que é a Graça que está trazendo aí para o DIAP. Perfeito. Eu inicio com a presidenta eleita Graça Costa. Gostaria de saber o que é o DIAP, né? Para que é que serve? Aquela pergunta clássica, né? O que é o DIAP, para que é que serve? Quais são os serviços que o DIAP presta para a população? Então, o DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Então, é um instrumento que foi criado em dezembro de 83 por um grupo de sindicatos, de entidades sindicais, e pessoas, né, como o doutor Ulisses, que é advogado e que, na época, conseguiu reunir um grupo de sindicalistas, de entidades que assessoravam, enfim, fez a construção do DIAP. O DIAP é um instrumento muito importante, é pouco conhecido, mas ele é muito importante, que é um instrumento que assessora todo o movimento sindical, todas as entidades sindicais para atuarem no parlamento e também essa relação com os outros órgãos do governo ou as instituições, né, instaladas dos três poderes. Tem uma atuação mais forte dentro do parlamento, com análise dos projetos, das medidas que são colocadas, medidas provisórias, enfim, orienta os sindicatos, orienta os seus filiados, as entidades e também a população acerca desse conjunto. Se, no geralzão, o que é que a gente faz? A gente analisa isso, mas a gente também analisa o perfil dos parlamentares, as relações deles, como é que ele atua dentro, nas pautas, se ele vota a favor, se vota contra a classe trabalhadora, os direitos da população. Então, no geral, o DIAP é um instrumento importantíssimo, porque daí o movimento sindical faz as suas estratégias para atuar, né,
tanto internamente para dentro do parlamento como para fora, né? Porque Perfeito. quando você tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, você tem que fazer o trabalho interno, o acompanhamento nas comissões, no plenário, enfim, mas a gente também tem que fazer a articulação junto às bases dos parlamentares que estão ali envolvidos naquele projeto. Então, É um uma instrumento atuação por importantíssimo. dentro e uma atuação por dentro e por fora, né? E aí eu pergunto ao André Santos, que é analista político do DIAP, né? Quando a gente vai para dentro, né? Quando a gente atua por dentro, estamos no Congresso Nacional, quais são as principais ações que o DIAP desenvolve? Quais são as principais pesquisas? De que maneira o DIAP dá suporte aos parlamentares que votam juntamente, por exemplo, com a classe trabalhadora? Bom, a primeira coisa é porque nós primeiro vamos mapear quais são os projetos que estão em tramitação dentro do Congresso Nacional e que podem, de certa forma, gerar algum tipo de política pública e que pode beneficiar ou prejudicar a classe trabalhadora e a sociedade como um todo. Então, como a Graça comentou, são várias medidas provisórias que entram em tramitação no Congresso Nacional, editadas pelo Poder Executivo, e que têm por obrigação, pelo o próprio parlamento, e alterar, modificar, entender quais são as demandas efetivas da sociedade para que aquilo possa efetivamente buscar um caminho que seja mais racional para a compreensão do que o governo quer, do que a sociedade necessita e entenda a sociedade como algo bem amplo, seja a classe trabalhadora, seja a própria classe empresarial, mas que nós buscamos fazer clarear para esses grupos a necessidade de que esses outros elementos estão compondo ali para que possa criar realmente uma política pública que tenha efeito e qualidade nessa política pública para a sociedade como um todo. E, a partir daí, nós começamos a orientar os parlamentares, no bom sentido, claro, como eles devem proceder em determinadas votações, as carências que têm em determinados projetos que são apresentados. Então, a partir dali, de uma análise que é feita pelo próprio corpo técnico do DIAP, associado à diretoria executiva, nós conseguimos conduzir esse material e fazer com que ele chegue até os parlamentares que vão tomar decisões na votação e na construção desses projetos. Então, é nesse sentido, que aqui no Brasil a gente fala lobby, o lobby fica um pouco pejorativo, mas é exatamente o lobby. A gente costumava falar que o DIAP é o lobby do trabalhador no Congresso Nacional, e é o lobby da sociedade no Congresso Nacional. Como os outros também têm, como os empresários têm seu lobby lá dentro, como todos os Exato. representados constroem seu lobby lá dentro também, né? Mas, na verdade, eu diria que o DIAP ele acaba prestando uma assessoria para quem quer votar com o trabalhador, por exemplo, né, sem cometer nenhum prejuízo, porque às vezes você tem imagem, né, e a gente, quando está falando em política, a gente fala sobre disputa de debate público. Então, tem muitas vezes a forma como se coloca, como se divulga um projeto, você cria a imagem de que ele é bom, mas aí você precisa de uma assessoria que vá analisar profundamente para saber se aquilo é bom mesmo ou se aquilo é apenas um argumento de pano de fundo e por trás está chegando ali algum tipo de prejuízo ao trabalhador, né? Exatamente. E, Robson, isso é muito comum e a gente procura trazer essa tradução que você colocou aí para a sociedade, para que ela possa conhecer, obviamente, a partir daí, elencar suas reivindicações e que a gente possa passar isso com mais clareza para os parlamentares, porque até os próprios parlamentares, às vezes, têm dúvidas em Tem relação dúvida, a ou se esses engana, temas. e às vezes a própria sociedade acaba pressionando por um caminho errado, né? Achando que está certo. E Exatamente. Mas é também natural, né, Robson, você, como parlamentar mesmo, ele recebe um projeto de lei, não é obrigado o parlamentar a entender de todos os assuntos com profundidade. Também não é obrigada a assessoria que está ali no gabinete do parlamentar ter dar conhecimento conta de tudo, técnico né? de tudo. Então, toda vez que chega um projeto no gabinete, ou quando dá a entrada, todos eles correm para fazer análise. Então, nós fazemos análise dos projetos, né? Aí também, quando é necessário, tem assessoria jurídica para também ver essa parte jurídica, enfim. E aí, a partir daí, a gente começa a desvendar, né? Eu queria, não sei se é possível, mas
te dar um exemplo. Sim. Né? Nesse momento agora, nós estamos numa grande batalha contra a PEC 32, que é a chamada reforma administrativa. Então, quando foi lançado com a narrativa pelo governo de uma coisa muito importante, que ia economizar dinheiro, que ia acabar com os privilégios e etc. Então, ao analisar a proposta, nós vamos detectar que a emenda 32, ela, na verdade, ela vai desmontar o serviço público como um todo. Aí a gente começa a fazer a narrativa para os sindicatos, para as entidades sindicais, e hoje nós deslanchamos uma campanha enorme no Brasil contra a PEC 32 e está chegando tanto nos servidores das 3 esferas, como está chegando na população, que aquela narrativa, que aquele conteúdo que foi colocado não é verdadeiro. Verdadeiro é o conteúdo que está nas entrelinhas para privatizar o serviço público como um todo. Então, a partir daí, as entidades sindicais se organizam para fazer sua mobilização, sua articulação. E está dando certo. Massa, que bom. E com um detalhe importante, né, que muitas vezes quando você chega com o discurso de Estado mínimo, tem que enxugar o Estado, tem que economizar, na verdade é economizar para fazer o que a turma chama de superávit primário. O que significa isso? É você juntar dinheiro para pagar a dívida pública, mas é um dinheiro que vai para bancos, dinheiro que vai para pagar... Exatamente. Com detalhe, não se discute, como nunca se discutiu na história do país, os juros que se remunera esse dinheiro da dívida pública, né? Então, assim, é algo que é escandaloso e toda vida que vem essa conversinha de economizar dinheiro, corta aqui, corta ali, né? Teto de gastos e tantas outras coisas, é para sobrar dinheiro para se pagar, né, a ciranda financeira no qual está envolvido o nosso país. A especulação financeira, onde nem se discute os juros. Eu pergunto a Graça, muita gente confunde, né? O André pode falar com a gente também sobre isso. Qual a diferença entre DIAP, DIEESE e IBGE, né? Muita gente confunde essas siglas. Então, olha, o DIAP, como a gente já está escrito na própria marca, ele faz uma assessoria parlamentar. Então, ali dentro do Congresso Nacional ou nas relações com o governo, etc., mas para instrumentalizar tanto os sindicatos, o movimento sindical, como a população, a conhecer como funciona o parlamento, como é que como é que a população pode conhecer os parlamentares do seu estado, onde ele foi mais votado, e etc., e faz os estudos, as pesquisas, enfim, em torno dessa questão, instrumentaliza, então, o movimento sindical para isso. O DIEESE já é um pouco diferente. O DIEESE, ele faz os estudos estatísticos, né? Então, cesta básica, ele analisa e tem um processo de formação muito forte, inclusive o DIEESE hoje tem até universidade, né? Faz cursos, prepara os economistas, então é um instrumento que ajuda a gente para dentro do parlamento, mas tem uma outra característica, ele é um pouco mais amplo nesse sentido, de atuar, né, de assessorar o movimento sindical, principalmente as centrais sindicais, mas naquilo que se refere à negociação coletiva, naquilo que se refere à história da cesta básica, naquilo que se refere à inflação, a todas aquelas questões relacionadas que o sindicato precisa ter para poder ir sentar com o patrão e ter uma boa negociação. Ou para a população também entender onde é que está pesando mais, onde é que o feijão está mais caro, onde é que o arroz está mais caro, qual cidade, enfim, né? Então, é nessa questão mais um pouco diferente. Aí nós temos uma parceria, o DIAP tem uma parceria com o DIEESE, porque naquilo que o DIEESE produz que nós não produzimos, nós fazemos essa relação. Troca informação, assim, né? Bacana. A E o gente costuma IBGE, falar, André? Robson, Sim.
Na verdade, a gente costuma falar, Robson, que o DIEESE está para a área econômica, assim como o DIAP está para a área política, né? E de Então, políticas públicas, né? cada um dentro da sua linha, ele consegue ali trabalhar para o conjunto do movimento sindical e da sociedade. O DIEESE hoje é extremamente respeitado no Brasil inteiro para suas avaliações em relação a essa parte econômica, como a Graça falou, a composição da cesta básica, quanto custaria a cesta básica, qual é o mínimo necessário para se viver hoje no Brasil. Então, são as relações econômicas relacionadas a essa questão social que também o DIEESE trabalha. Já o DIAP faz a parte política. Como a gente põe em prática para poder desenvolver a tramitação de um projeto que vai criar mecanismos para a valorização do salário mínimo, etc. Então, a gente faz esse ambiente político. É como falei, o DIEESE está para a área econômica, assim como o DIAP para a área política. Já o IBGE... Só complementando assim, não, tranquilo. O DIEESE ajuda a construir a política pública e o DIAP ajuda a votar e implementar, né? Digamos assim. Exatamente, isso, exatamente. Já o IBGE é um órgão do governo, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, aonde esse instituto, ele para o governo, assessora em tese o governo, como que a população está se constituindo naquele momento. Qual é o nível salarial dessa população, em que classe social a população, a maioria da população está inserida, quem está nascendo, quem está morrendo efetivamente, né? Ou seja, número de aposentados, enfim, isso é uma pesquisa ampla, normalmente o IBGE faz, e que conduz, a partir dessa pesquisa, as políticas que vão ser desenvolvidas pelo Estado para atender a essa sociedade. Então, o IBGE é um órgão de Estado, né, onde ele desenvolve esse papel e tem essa função que é extremamente importante e carece de investimentos, que tem sido uma falha desse governo nesse aspecto, não só nesse aspecto, como em outros tantos outros, mas em especial nesse, porque nós precisamos de ter essa avaliação de qual é a sociedade que nós temos, para que tipo de políticas públicas serão construídas para essa sociedade. E Perfeito. Aí o IBGE entra com essa característica que é muito importante. Então, são essas basicamente as diferenças. Eu acho que deu para ficar claro aí, acho que a Graça colocou muito bem também. E eu pergunto à presidente... São dados oficiais do governo, então nós utilizamos essas estatísticas, todas essas pesquisas que são feitas pelo IBGE, porque, como é oficial, para nós é muito importante que exista o órgão, que seja bem estruturado, para que continue também oferecendo para a sociedade esse diagnóstico, esse raio-x da sociedade que a gente precisa para também fazer nosso trabalho. Sem dúvida, aí um detalhe importante também é que também o setor privado acaba usufruindo desses dados, né, para planejar o crescimento de empresas, de geração de emprego e renda, onde é que vai abrir uma empresa, como é que está a situação em determinado lugar, o que é que o mercado está, digamos assim, oferecendo de oportunidades. Então, todos, na verdade, quem trabalha com planejamento no público ou no privado, não pode trabalhar sem dados, né, sem estatística, sem informação, né, porque senão Exatamente. qualquer planejamento no público ou no privado acaba dando muito errado. E eu gostaria justamente agora de saber, começando pela presidente Graça Costa, já próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como é que as pessoas fazem para ter acesso a esses dados, né? Seja do próprio DIAP, pelo qual vocês respondem, como também do DIEESE, do IBGE, né? São dados acessíveis, como é que a população pode ter acesso? Então, nós temos um site, né? Primeiro, antes assim, nós temos um grupo que recebe diretamente as nossas informações, que são os nossos filiados, né? Que são os sindicatos, são as centrais sindicais, que o DIAP uma instituição que que é comandado, que tem sua diretoria e tal, o movimento sindical. E nós temos um corpo técnico. Os nossos produtos, aquilo que nós fazemos, vai imediatamente para essas entidades que são os nossos filiados e filiadas. Mas nós temos um site também. No site nós colocamos disponível as produções, todas aquelas questões que nós produzimos, que inclusive tem muita coisa boa, desde 83 que nós estamos produzindo e produzimos muito.
temos, E esse inclusive, histórico é fundamental, né? Não só os dados da atualidade. isso. Exatamente. E aí nós temos as produções, as cartilhas que nós produzimos, livros, enfim, tem um boletim que nós também jogamos as principais notícias, mas também circula ali todo dia o que tem de essencial para as pessoas ficarem sabendo no que está tramitando no dia. Hoje, por exemplo, já foi colocado que o governo está preparando aí como uma nova reforma trabalhista ou reforma sindical, que ele criou um grupo, né? E a gente está esperando aí outra bomba sair nesse momento. Então, hoje mesmo nós já colocamos no nosso site essa questão, no nosso boletim, essa questão que o governo está se preparando para isso. Então, E o tem site é o essa questão que .org.diap, esqueci, diz. www.diap.org.br. Pronto. É nova. É nova. diab.org.br. Então, é Exato. importante, ali nós temos muita produção, e ali também tem, por exemplo, está colocado o que nós produzimos dos cabeças do Congresso, que são aqueles parlamentares que se mantêm ou que têm influência. Então, todo ano nós fazemos esse raio-x, esse perfil dos cabeças do Congresso. É super importante você saber quem é que realmente comanda, quais são, de qual é o estado, qual é o partido Principalmente desses quando está na Câmara, parlamentares, que são enfim. 513, né? E no meio daquele Uhum. enxame, verdadeiro enxame de deputados, você tem que saber quem é que, né? Quem é Para que quem tem está mais aqui de influência, fora, né? que assunto vai dar mais certo se foi encaminhado por aqui, por ali. Isso. É Então, assim, interessante. Desculpa, o Graça. Diese também, só um minuto. O Diese também, da mesma forma como o DIAP, tem um site também que tem tudo, inclusive todas essas coisas que nós falamos aqui da cesta básica, as pesquisas, as notas técnicas que eles soltam para cada assunto considerado importante nesse momento, também está lá no site. Eu acho que é muito importante quem nos assiste ter acesso a tudo isso. Diz, Fala, André. Não, é que a Graça tocou numa publicação muito interessante que tem aqui no DIAP, né, que nós temos, que é os Cabeças do Congresso Nacional, onde nós elencamos os 100 parlamentares mais influentes, com os 50 que estão ali em ascensão, buscando também a sua posição dentro do Congresso Nacional. E assim como o DIAP, né, que é composto por uma relação também suprapartidária, então nós não temos um viés, eu diria, ideológico partidário. Nessas avaliações, inclusive nas avaliações que nós fizemos do Congresso Nacional em relação aos parlamentares, ao comportamento dos parlamentares, é um viés estritamente da área social trabalhista. Então, obviamente, se ele votou, se ele é um atuante nessa área, ele tem uma visão pela própria sociedade, obviamente que a gente busca transparecer isso, busca trazer isso, dar luz para esse parlamentar do ponto de vista da atuação dele em relação a isso. Mas, no caso aqui do DIAP, é uma relação suprapartidária, é uma relação onde a gente vai analisar o Congresso nesse contexto como um todo. Então, quem são esses 100 parlamentares? Esses 100 parlamentares são de partidos variados, que estão compostos dentro da área de centro, de esquerda, de direita, mas que conduzem a agenda do Congresso Nacional. E, ao conduzir a agenda do Congresso Nacional, exerce influências em várias áreas, seja ela na área trabalhista, seja ela na área empresarial, fiscal, tributária, seja ela na área agrária, né, no setor do agronegócio, enfim. Então, são vários os componentes e que nós procuramos, a partir desses elementos, mostrar para a sociedade, para os trabalhadores e para o movimento sindical quem são esses parlamentares atuantes. E aí, obviamente, vai se desenvolvendo uma série de propostas, de projetos, de publicações que o DIAP tem. E aí nós temos uma série também que é bem interessante, que é justamente
para que a sociedade possa conhecer um pouco mais de como funciona a construção de uma política pública, como tramita um projeto, como funciona a Câmara e o Senado efetivamente ali, tentando ali através de uma cartilha explicar com perguntas e respostas de uma forma bastante didática, como você fazer uma análise de conjuntura, também temos ali questões eleitorais, as mudanças que estão nas regras eleitorais. Então, tudo isso a gente procura trazer de forma mais clara, mais didática, para que a sociedade possa ter esse conhecimento de uma forma rápida e procurando, assim, também trazer isso sem esse viés ideológico, para que a sociedade possa efetivamente se educar do ponto de vista político para a sua ação enquanto cidadão. Perfeito. E para finalizar, pergunta a presidente Graça Costa, né, como é que quem deseja integrar, por exemplo, os quadros do DIAP, né, como é que se dá esse acesso? É por nomeação? Existe algum tipo de concurso? Como é que funciona? Então, os filiados do DIAP, eles são as entidades sindicais. Então, por exemplo, se tiver uma central sindical que queira se filiar ao DIAP, ela vai fazer, conforme o seu estatuto, né, uma assembleia e tomar essa decisão se faz a filiação ou não. Então, se ela faz o processo, né, conforme o estatuto dela, se é na diretoria, se é na assembleia, e a partir daí apresenta, né, a proposta de filiação, a ata de assembleia, e a gente faz, então, essa questão da tramitação. Também tem, nós também sindicatos abordamos quem as compõem os entidades, quadros, né? Eu digo que os sindicatos acabam compondo os quadros, né? Sim. É uma entidade que assim, nós temos um corpo técnico, mas a vida estatutária são as entidades sindicais. Que é quem Então, ajuda a quem é que manter pode se filiar? O sindicato, a federação, a confederação, a central sindical. De que jeito faz? A gente aborda, ou eles conhecem a gente e faz, então, esse trâmite de fazer assembleia, decidir filiação, e a partir daí a gente concretiza essa relação. Temos hoje em torno de 900 filiadas, né, entidades filiadas, mas nós sabemos que o Brasil tem aí mais de 7 mil só sindicais, né? É isso, exatamente. Só sindicais, né? Então, lá ainda pode se fortalecer muito, né? Temos um campo largo ainda para explorar. Pretendo, nesse meu mandato, dar uma revitalizada, né? Nesse quadro, fazer uma relação mais próxima e também chamar novas entidades, novos sindicatos, novas federações, confederações que venham fazer parte desse esse mundo. Que, no fundo, Robson, é o instrumento que dá visibilidade de como funciona o parlamento, de como atuam os parlamentares para a sociedade. E a sociedade tem um produto científico, né, por pesquisas, por avaliação, como o André colocou, sem ter essa questão de viés partidário, mas a população ter a oportunidade de conhecer em quem ela votou, se merece ou não merece voltar para o parlamento, como é que é isso aí. Então, essa é uma questão muito importante. O DIAP Perfeito. Sabe, um tesouro. Muito obrigado, professora Graça Costa e também André Santos, pela participação de vocês aqui no nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço. Obrigado você, Robson. Beijo no coração para todos e todas. Obrigado, professora. Beijo.